O Evangelho maltrapilho. Depois de ler o Evangelho de Lucas inteiro pela primeira vez, certa adolescente disse: "Oba! Jesus tinha uma tremenda queda radical por maltrapilhos." Essa jovem chegou a uma conclusão importante. Jesus gastava uma porção disparatada de tempo com gente que é descrita nos evangelhos como pobres, cegos, coxos, leprosos, famintos, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, perseguidos, marginalizados, cativos, possuídos por espíritos imundos, todos os oprimidos e sobrecarregados, a ralé que não tem qualquer conhecimento da lei, multidões, pequeninos, menores, últimos e ovelhas perdidas da casa de Israel. Resumindo, Jesus vivia constantemente com os maltrapilhos. Obviamente, o seu amor pelos fracassados e insignificantes não era um amor exclusivo. Isso meramente substituiria um preconceito de classe por outro. Ele se relacionava com afeto e compaixão com gente das classes média e alta, não por causa das suas conexões familiares, respaldo financeiro, inteligência ou presença na coluna social, mas porque eles também eram filhos de Deus. Isso aqui é o capítulo 3º, o início do capítulo 3º do livro de Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho, um livro muito bom. Eu gosto da obra toda de Brennan Manning. Eu acho que ele traz uma contribuição muito grande para o mundo contemporâneo, para a maneira como a gente olha para o Evangelho e como vive o Evangelho de Jesus Cristo. Dia e mais dia cresce o número de pessoas ditas desigrejadas. São crentes, são pessoas que professaram a fé em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, mas que estão desencantadas com os caminhos e descaminhos que a religião oficial, a igreja de modo geral, tem tomado, principalmente na pessoa de seus líderes, né? Uma igreja mais e mais comprometida com o poder e agora sim, mais do que em qualquer momento de nossa vida, uma igreja vislumbrada com a proximidade do poder e uma igreja que tem como substrato, né, essa religiosidade tão forte que afasta principalmente aqueles para quem o próprio Jesus veio. Brennan diz, e é verdade, que o Senhor Jesus não exclui ninguém do seu reino, do seu convite, pobres e ricos. Não pelas conexões que os ricos tinham, não porque os ricos do seu tempo exercessem cargos importantes, ocupassem as colunas sociais, né? Mas porque também eles careciam da mensagem do reino de Deus para que mudassem de vida. Esse é o lance. Eles precisavam mudar de vida, por isso que o Senhor também se aproximava, e nós vamos ver isso nos ricos que são descritos nos evangelhos. Todos eles mudaram de vida, mudaram o lugar onde eles estavam, digamos assim. Brennan Manning tem vários livros dele publicados aqui no Brasil, e ele trabalha principalmente a partir desse universo dos excluídos de um modo geral, dos excluídos da religião oficial, daqueles que não são contados, daqueles para quem a religião oficial não dá atenção, muito pelo contrário, se afasta numa posição sempre condenatória. O Evangelho Maltrapilho eu penso que junto com O Impostor que Vive em Mim, são os dois livros, né, forma assim o par de livros mais famosos de Brennan Manning. Esse aqui tem algum tempo que eu li, eu terminei a leitura dele, eu sempre anoto, vamos ver. Eu li esse livro em 4 de dezembro de 2011, na verdade terminei de ler no dia 5 de dezembro de 2011 e terminei a leitura 1h35
da manhã do dia 5 de dezembro, né? Eu li de um fôlego só. Praticamente todos os livros dele eu li de um fôlego só. Peguei o livro de manhã cedo, comecei a ler e só fechei quando encerrei. É um livro para se ler de um fôlego só. São 11 capítulos, né? Alguma coisa está muito errada. Majestosa monotonia, o evangelho maltrapilho, que dá título, auréolas tortas, biguais e gaivotas, Grace Snorri, bijuterias e pastéis de vento, liberdade do medo, o segundo chamado, o manquejar vitorioso, um toque de desatino. Se você acha que não está se enquadrando muito bem na religião oficial, se você acha que não está tendo lugar na igreja oficial, Brennan Manning é um bom caminho para você se entender nesse processo, para você se achar nesse processo e para você perceber que você também é um amado de Deus, é um amado de Jesus e que Ele quer que você caminhe com Ele, Ele quer que você faça o caminho do discipulado com Ele, apesar de. Brennan foi frei franciscano, ele entrou na ordem franciscana, chegou a ser ordenado um padre, né, padre católico, depois deixou a ordem franciscana, se casou. Brennan nunca se enquadrou muito bem dentro de caixa nenhuma, né, dentro de quadrado nenhum. Criou nos Estados Unidos um grupo conhecido como os notórios pecadores, né, pessoas que se reuniam para celebrar a fé, para cultuar a Deus, motoqueiros, gente que andava pelas estradas e que não se encaixava dentro desse padrão, porque a religião oficial, ela tem seu valor, evidentemente, mas ela é terrível. Quando nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não se encaixa muito bem dentro da religião oficial de Israel naquele momento, né? Ele é tratado como alguém meio fora, ele não se encaixa naquele modelo do templo, naquele modelo do farisaísmo, né, dos fariseus, aquele grupo que era tão importante naquele tempo, dos saduceus. Nós não vemos o Senhor Jesus Cristo em nenhum desses grupos, nem mesmo nos zelotes, que eram os revolucionários, os que estavam realmente querendo mudar muita coisa naquele momento. Ele não se encaixa muito bem nesses grupos, não. Criticou todo mundo, elogiou uns e outros, né, em alguns momentos, os próprios fariseus. Ele diz, olha, o que eles falam é muito interessante, vocês até podem seguir, mas não sigam o que eles fazem não, porque não é um bom caminho, né? Essa é a questão, o ranço da religião, da religiosidade, né, da religião oficial, que ela se preocupa muito mais com o status quo, com a manutenção de certa ordem, de determinados comportamentos, né? Então, para as pessoas que não se encaixam nesse modelo, que não têm aquele comportamento exigido pela religião oficial, Brennan é sempre uma boa leitura para você, viu? Eu indico. Eu sou pastor, vocês sabem, né? A maioria sabe disso, né? Mas é difícil, não é? Se encaixar completamente, né? Nesse caixotinho, né? Você ser aquele... Por isso que é formação, né? Você tem que passar por um período de formação. Formação tem muito a ver com forma, né? Para entrar todo mundo dentro de uma forminha, todo mundo ter a mesma bibliotequinha, todo mundo falar do mesmo jeitinho, todo mundo dizer a mesma coisinha, né? É complicado isso. A minha biblioteca é uma loucura. Minha biblioteca vai de Jorge Amado a Spurgeon, vai de Ludwig Kierkegaard, aliás, Ludwig Wittgenstein, a, sei lá, o mais ortodoxo, Bavinck, por exemplo, né?
escritor reformado, ortodoxo. Então, não é uma biblioteca que você chegue aqui e só vai encontrar aquilo que você vai encontrar em todas as bibliotecas, né? Talvez por isso que existe até essa identificação muito grande entre o que eu penso, como vivo, e o próprio Brennan, e tanta gente que também não se encaixa dentro deste padrão, né? Assim, de um padrão bem definidozinho, todo quadradinho, né? Eu vi agora nessa pandemia, né, como teve gente com dificuldade de lidar com esse período, justamente porque só sabia lidar com um modelo, né, de alguém que fica sempre atrás de um púlpito, usando os mesmos livros, as mesmas ferramentas. De repente a pandemia veio, um vendaval mudou tudo, todo mundo teve que repensar, e até agora ainda tem gente procurando o caminho de casa e não achou. Já estamos aí com mais de 120 dias, né? E não achou o caminho de casa por causa dessa dificuldade, né? Por outro lado, tem uns que não se encaixam tão perfeitamente nesse quadradinho, nesse padrão. Esses que não se encaixam, muitos estão desigrejados, saíram da igreja, não estão se reunindo numa determinada congregação, numa determinada comunidade, porque eles não se sentiram encaixados ali dentro. Brennan é um de vocês. Brennan é um desses que não se encaixou. Tanto que a gente lê Brennan, aí diz assim, bom, peraí, ele ainda é padre franciscano, mas ele disse que foi casado. Espera aí, mas aí aqui no Brasil ele é editado pelas editoras protestantes. Bom, mas aí ele era crente no sentido vulgar do termo, né? Ou seja, evangélico, protestante. O que é que ele era? Quem é Brennan Manning, se eu pudesse definir? Um seguidor de Jesus Cristo. Um seguidor de Jesus Cristo. Sobre quem qualquer rótulo vai ser sempre difícil de ficar firme e encaixado nele. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ser rotulada neste sentido, eu aconselho o Evangelho Maltrapilho, que é o livro que nós estamos aqui com ele em mãos, né? Eu aconselho o Evangelho Maltrapilho, mas aconselho qualquer obra do Brennan, porque realmente ele faz um despertar, ele nos faz ver um Deus um pouco diferente desse Deus que nós estamos habituados a falar e a estudar, né? Deus é muito maior do que o que a teologia sistemática diz dele. Deus é muito mais do que isso. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele quis que nós conhecêssemos, né? Aquilo que Ele nos revelou, de maneira que não há quem possa ter um grupo religioso cristão que possa ter aquele conceito perfeito e acabado. O conceito perfeito e acabado de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Brennan tem uma visão de Jesus Cristo que eu penso que é muito importante para a gente também olhar sobre essa ótica, como eu li no começo, né? Logo no início, né? Então, esse livro é muito bom, é um livro de espiritualidade cristã, na sua acepção mais perfeita. E se você está um pouco cansado desse mesmo discurso, né? Vem para cá, dá uma passeada, Brennan pode ser um refrigério na sua vida nesses dias de pandemia. Brennan pode ser... Eu penso que Brennan entendeu muito bem aquilo que o Senhor Jesus diz de si mesmo, né? Vem a mim, né? Vem a mim, porque o meu jugo é suave. Ele não é pesado, né? O jugo é aquela tipo de canga, né? Que põe no animal, né? O jugo, para subjugar o animal, né? Manter o animal, o boi ou o cavalo, o boi principalmente, ali subjugado, para ele não se soltar, não se revoltar, digamos assim. Jesus Cristo diz, o meu jugo é suave, ele não é essa coisa tão pesada quanto dizem aí. Pode vir, se achegue, vem para perto de mim. Por isso
que justamente o que eu li, os pobres, as prostitutas, os pecadores, os que não estavam dentro dos conceitos de uma comunidade organizada, né, ali em Israel, por isso que corre todo mundo em busca de Jesus. Por isso que o cristianismo primitivo era cheio dessas pessoas, de escravos, ex-escravos, pecadores, pessoas que tinham vindo dos estratos sociais mais miseráveis e excluídos da sociedade palestinense do tempo de Jesus. Não só a sociedade palestinense, mas dentro de todo o Império Romano, por onde o cristianismo vai trafegar no primeiro século. Brennan trabalha esse perfil, digamos assim, de Jesus Cristo. E o Evangelho maltrapilho é um bom caminho para você entender que há lugar para você que não se encaixa dentro dos padrões, mas há lugar para você no reino e no discipulado de Jesus Cristo. Tá bom? Eu nunca faço resenha, né? Eu não faço resenha nesse espaço. Eu apenas pego um livro e falo alguma coisa que eu gosto, que me tocou e que penso que é importante e instigo para que as pessoas possam ler e conhecer outros autores. Então hoje a dica é o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning e até logo, até mais em nosso Autores e Livros. Um grande abraço e Deus nos abençoe.